Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei vídeos com conteúdos bíblicos para edificar a sua fé e você possa crescer mais em Cristo Jesus, na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Então, vamos para mais um devocional. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, em nome de Jesus. Por gentileza, também mantenha-se a sua Bíblia aberta para meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para trazer edificação e vida para o nosso devocional. Louvado seja Deus. Já que você já achou, creio eu, se ainda estiver procurando, pode pausar este vídeo e quando você achar, coloque para reproduzir. Vou iniciar logo, como de costume, uma oração no nosso devocional. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, de vida. Meu Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, continua conosco, livrando de palavras ao contrárias, meu Pai, livrando de toda angústia, de toda mágoa, meu Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha agora com teu azeite do céu para refrigerar, meu Pai, a nossa alma, meu Pai, o nosso espírito. Nos dai ânimo, meu Senhor, todos os dias, principalmente, meu Pai, nessa semana, que o Senhor possa estar conosco mais uma vez nesse devocional. Meu Pai, trabalha poderosamente naqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que dedicou um pouco do seu tempo para se conectar contigo. Fizeram o esforço de estar ouvindo, mesmo tendo coisas mais a fazer. Louvado seja Deus, velho Senhor, pela vida dessa pessoa, que o Senhor possa guardar não só a vida dela, mas também o Senhor possa entrar com providência na área da família e na área também pessoal dessa pessoa. E assim eu te peço no nome de Jesus. Continua conosco no decorrer da tua palavra. Espírito Santo, o Senhor está livre para falar aos nossos corações. Assim te peço no nome de Jesus. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem
de Deus e disse: Ele vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima aqui leitura da palavra. Vamos falar um pouco desse azeite dos céus. Uma providência, claro, divina. Vamos aqui para a introdução da mensagem. O profeta Elias e Eliseu vieram depois da morte de Davi e Salomão. Após Elias ser levado por Deus, Eliseu dá início a seu ministério profético. E esta palavra fala sobre uma mulher que era mulher do filho de profeta, pois seu marido morreu. Inclusive, era servo de Eliseu e temia o Senhor, e não conseguiu pagar a dívida ao credor. Agora o credor deseja escravizar seus filhos, logo visto que isso é uma cultura, um costume aqui da época. E aqui observamos um ponto positivo na atitude dessa mulher. Veja que ela tem um problema e resolve ir ao profeta Eliseu. Mas nos tempos de hoje é difícil achar essa mesma atitude. Porque muita gente, quando tem um problema ou uma situação difícil, em vez de procurar profeta, procuram feiticeiros. Em vez de ir à igreja, prefere ir a templos satânicos. Em vez de buscar a Deus, buscam a Baal. Não entende que só Deus pode dar a vitória. E vale lembrar que eu não estou condenando nenhuma das coisas que é religião. Pelo menos pregando a palavra do Senhor, onde a mulher teve uma atitude sábia de pegar a instrução de quem Deus deu o ministério, Deus deu a palavra. O interessante é que o marido dessa mulher morreu, mas sabe que ele era fiel ao Senhor. Não é à toa que ele temia. Isso significa que mesmo depois de morto, Deus não se esquece dele. Agora imagina de quem está vivo. Perceba que Deus não se esquece nem de quem já morreu, ainda mais agora de quem está vivo. Deus não esquece de seus servos, Deus não esquece de seus santos, Deus não esquece da sua igreja. Tenha em mente isso. E apesar de ele não esquecer, mas ele lembra, ele recorda, ele tem na sua memória. Porque quando Deus lembrou de Noé, o dilúvio cessou. Bendito seja Deus. Gênesis capítulo 8, verso 1. Quando Deus lembrou de Ana, ela concebeu um filho. 1 Samuel capítulo 1, verso 19. Até o ladrão na cruz entendeu o mistério, enquanto os fariseus e as multidões estavam murmurando, blasfemando, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz. Então o ladrão ao lado entendeu o mistério, dizendo: ele não fez mal algum. E olhando para Jesus, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Louvado seja Deus. Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que bênção, olha que maravilha. Quando Deus se lembra de alguém, os ventos cessam, as águas do mar se abaixam, as guerras param e o milagre acontece. E Eliseu pergunta à mulher: o que tens em casa? Ela respondeu: nada, apenas uma botija de azeite. Uma pequena botija de azeite é o suficiente para Deus
operar o seu poder. Mesmo que não estivesse nada, creio que Deus é um Deus que manda a providência. Esta mulher é semelhante às 5 prudentes de Mateus 25. Alguém recorda da parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A única característica que diferenciava uma da outra era apenas a reserva de azeite, ou seja, as prudentes tinham reserva e as loucas não tinham reserva. Então, o que é que aconteceu? O azeite acabou e elas ficaram na escuridão, porque o azeite era um combustível para ter luz, para ter brilho. Assim também o azeite para nós é um combustível do céu. O azeite, é claro, que evidencia também uma manifestação do Espírito Santo, ou também é caracterizado como o Espírito Santo, porque a igreja sem o Espírito de Deus é uma igreja em trevas, é uma igreja morta. Ou seja, precisa ter azeite para ser lâmpada, a não ser que seja uma lâmpada apagada. Porque quem tem azeite não anda em trevas. Quem tem azeite não se perde no caminho. Então, perceba a importância do azeite nas nossas vidas. E apesar das circunstâncias, elas conseguiu guardar o azeite. E digo à igreja do Senhor, não percam o azeite, porque é lâmpada sem azeite, como eu já disse, é uma lâmpada apagada. Crente sem azeite é crente que anda em trevas. A igreja sem azeite é uma igreja morta. Eu utilizei a palavra aqui, crente, porque é a mais conhecida, é a mais falada, mas lógico que a certa é cristãos. Portanto, é nosso dever guardar azeite, ou melhor, ter azeite guardado. Ter a presença de Deus nas nossas vidas, sabe? Porque pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença do nosso Senhor. Lembra aí do Salmo de número 23, que Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é as coisas que vão faltar. Na mensagem original do texto, é o pastor que nunca falta. Deus não falta nem na abundância e nem na tempestade. Deus é um pastor que, apesar das necessidades, independentes sendo elas boas ou ruins, ele não falta. Ele manifesta a sua presença na abundância e também na tempestade, na alegria, mas também na tristeza. Porque esse é o Deus que cremos, um Deus que fortalece o seu servo nas diversidades, mesmo sendo elas ruins. Este é o Deus verdadeiro que devemos crer. Eliseu disse novamente à mulher: vai e entra na tua casa com os teus 2 filhos e fecha a porta. Bendito é o Senhor. Antes de guardar o azeite, precisamos ter primeiro. O que isso quer dizer? Não existe você guardar uma botija vazia, ou seja, você guardar vasos vazios. Não tem sentido. Guarde, antes de guardar o azeite, tenha ele primeiro. Busque o azeite do céu, busque ao Senhor para preencher a tua botija, para preencher seus vasos, para nos preencher. E Eliseu ensina como ter o azeite, e ele diz: entra na tua casa e fecha a porta. Jesus é mais específico que Eliseu. Em Mateus capítulo 6, de número 6, ele diz: fecha a porta do seu quarto e ora. Na oração que devemos buscar o azeite. É na oração que devemos buscar a Deus. O lugar para se obter o azeite não é na igreja, não é na rua,
não é em festividade, mas é em casa, dentro do seu quarto, e não e no secreto com Jesus. Muitas pessoas pensam, infelizmente, pensam assim, talvez por falta de maturidade da fé ou quaisquer outro motivo, não vou agravar aqui, mas pensam que só enxergar na igreja é o suficiente para se preencher da presença de Deus. É o suficiente para ter azeite? Não, meu querido. Para ter azeite, para você ter a presença de Deus, busque Ele mesmo no seu quarto. Faça o que Jesus disse. Não é necessário fazer que nem os fariseus, que iam para as praças clamar para dizer às pessoas que eles estavam orando, que eles estão em comunhão com Cristo. Não é necessário isso. Jesus exige particularidade e não publicidade. Se você tem alguma coisa para fazer para Deus, faça-o em secreto. Porque publicamente Ele te recompensará. Se você olhar, se humilhe em secreto. Louvado seja Deus. O azeite, ele é um óleo extraído do azeitona. Ou seja, o azeite ele é o resultado de um fruto. Evidentemente, precisamos ter fruto. Mas como esse fruto? Esse fruto é bem específico. Tem até nome e se chama oração. Tem a fruto, tem a oração. Ou seja, infelizmente hoje o fruto ele é desvalorizado por causa dos dons, mas é necessário ter frutos. Para ter azeite, a oração é o azeitona e a presença de Deus é o azeite. Ou seja, para ter a presença de Deus, precisamos ter a prática da oração. Como tem sido a sua vida? Como você tem buscado ao Senhor? Você tem priorizado o tempo para Ele? Reflita sobre isso. Tenha um tempo para Deus. Tenha um tempo para o devocional. O devocional ele é importante. Eu faço aqui um devocional semanal, digamos assim, mas o correto é todo dia. Eu faço isso para não gravar muitos vídeos no canal, mas para que incentive vocês a ter o devocional diário, não apenas semanal, mas diário. Ter tempo para o Senhor é fundamental. Depois da mulher entrar em casa, ela começa a derramar o seu azeite entre os vasos e Deus começa a aumentar o seu azeite. Enchendo os vasos que estão secos, o azeite só parou de encher porque não teve mais vaso. E aqui vai mais um fato muito triste. Nos dias atuais, tem faltado vasos na igreja do Senhor. Tem faltado, às vezes, profetas na igreja do Senhor. Tem, às vezes, faltado verdadeiros pastores na igreja do Senhor. Jesus disse, tem azeite até transbordar, mas não tem vaso. Como consequência, o azeite deixa de ser derramado. Ou seja, Deus não quer mais pastores? Claro que sim. Deus não quer mais profeta? Lógico que sim. Deus não quer mais servos? Lógico que sim, que Ele quer, que Ele deseja, sim. Porém, você precisa ser vaso. Se coloque-se na posição de vaso. Porque quem manda azeite é Deus. Quem derrama azeite é Deus. Infelizmente, o azeite não parou de derramar porque tinha muitos vasos. Pelo contrário, o que não acabou não foi o azeite,
Foi os vasos primeiro. Tanto é que eu li no texto, isso é evidente, não é invenção minha. Os vasos que acabaram, portanto, os vasos acabou. Aí sim o azeite parou. O azeite só para se não estiver mais ninguém disposto a se dedicar a Deus, a ter disponibilidade para servi-lo. O azeite só para quando você desiste de se colocar na posição de vaso. Então, para nós termos azeite, se coloque-se na posição de vaso para ser preenchido pelo azeite do céu, pelo azeite sobrenatural, pelo azeite que Deus providencia a sua vida. A família daquela mulher foi tão abençoada que ela vendeu e pagou a dívida e ainda sobrou para levar na sua casa e viver do resto. Ou seja, a dívida que ela tinha, que foi deixado pelo seu marido, foi paga. Foi paga. Através do quê? Do azeite. E ainda Deus não deixou ela de mãos atadas, não. Ela não só pagou a dívida, como vai viver do resto do azeite. Você está preparado para viver o resto do azeite do Senhor? E aqui aprendemos essa mensagem. Onde tem azeite, tem providência dos céus. Tenha certeza disso. Então, coloque-se na posição de vaso no nome de Jesus. Porque Deus é o oleiro. Ele que nos molda, Ele que nos transforma. Até a tristeza faz parte do nosso processo de transformação. Porque em Eclesiastes, a Bíblia Sagrada vai dizer que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Até na tristeza Deus transforma o coração. Até nos dias difíceis Deus trabalha no nosso coração. Então, Ele está conosco. Não tenha dúvida. Não tenha medo. Busque aquele que pode resolver o teu problema. Nós não somos isentos dos dias difíceis. Assim como essa mulher, como teve essa preocupação, precisou o credor querer os seus filhos para ela viver do azeite de Deus. Ou seja, para gerar um temor, gerar um medo, gerar uma angústia, para que ela se levante e vá a um profeta pedir uma orientação de Deus. Então, Jesus às vezes permite certas circunstâncias para que nós estar cada vez mais debaixo da sua mão, da sua bênção. Não fuja, não corra, até porque tudo isso traz uma consequência. Então, desde já eu finalizo esse devocional, né? Porque se você talvez se sentiu edificado com essa mensagem, já estou regozijado. Porque este canal é para edificação, é para alimentar o nosso espírito, é para fortalecer ele, para que continuamos a conseguir com a fé, pouca que nós temos, mas que nós conseguimos avançar a cada dia, a cada momento, a cada circunstância. Bendito seja o Senhor. E aqui eu finalizo aqui com a oração. Senhor, meu Deus, te agradeço por mais um dia na tua presença, como já disse. Obrigado por se fazer presente neste devocional, que o Senhor possa trabalhar cada vez mais no nosso coração e que podemos ser preenchidos pelo teu azeite poderoso, o teu azeite que traz providências divinas e experiências extraordinárias. Senhor, continua conosco, que não deixe apagar a chama do nosso coração e cada dia venhamos ter um desejo de buscar, de orar, buscar direções
espirituais corretas, buscar direções de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu Espírito Santo. O Espírito Santo continua conosco, sabe? Guia os nossos caminhos, os nossos passos, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor não deixa fazer aquilo que vai de encontro à tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor continua nos fortalecendo a cada dia e a cada hora. Porque não é fácil permanecer, prevalecer em Ti, mas o Senhor estando conosco, temos certeza que venceremos, que prevaleceremos. E assim eu te peço, no nome de Jesus. Bendito seja o nosso Criador. Como de costume, agora eu vou deixar uma mensagem das Escrituras, pequena finalização. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sedes de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Bendito seja o Senhor. Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.